Olá, graça e paz. Na nossa última aula, nós falamos sobre a plena e poderosa salvação. E no dia em que nós somos salvos, no dia em que nós entregamos nossa vida a Jesus, nos arrependemos e pela fé recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, algumas realidades espirituais acontecem naquele exato momento. No momento em que somos salvos, somos justificados de nossos pecados, somos também reconciliados com Deus, somos adotados como filhos, e mais duas coisas então importantes acontecem. Nós nascemos de novo e iniciamos então um processo de santificação. E é sobre o novo nascimento e a santificação que nós vamos falar então nesta aula de hoje. Vamos juntos lançar fundamentos? Vamos falar então primeiro sobre novo nascimento. Para a gente falar então sobre novo nascimento, eu quero ler com você um diálogo que foi registrado pelo evangelista João, está em João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, um diálogo entre Jesus e um dos principais dos judeus, era um fariseu, um homem muito religioso chamado Nicodemos. Esse homem vai até Jesus, vai encontrar-se com Jesus à noite, e ele diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, alguém que reconhecia Jesus como mestre e as suas obras como sendo vindas de Deus. Mas a resposta de Jesus para Nicodemos é a seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, mesmo sendo religioso, é como se Jesus estivesse dizendo, mesmo sendo religioso, Nicodemos, mesmo reconhecendo que eu sou o mestre, mesmo aceitando que as minhas obras são de Deus, se você quiser entrar no reino, você precisa então nascer de novo. Nicodemos não entendeu as palavras de Jesus, o ensino de Jesus extremamente espiritual, não foi alcançado, não foi captado por Nicodemos, e ele estava pensando naquele nascimento natural em que uma criança sai do ventre da sua mãe. Então ele diz: olha, como é que eu, um homem velho, vai voltar ao ventre da mãe? Ele imaginava que isso seria nascer de novo. E aí Jesus vai explicar para ele que esse novo nascimento não é um nascimento natural, não é esse nascimento biológico que estamos acostumados, é um nascimento espiritual. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, este não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, então, é uma condição para enxergarmos o reino e para entrarmos no reino de Deus. Precisamos do novo nascimento, porque sem ele será impossível. Então, para entender um pouquinho mais sobre o que significa nascer de novo, deixa eu falar com você antes daquilo que não é novo nascimento. Quando eu for falando das coisas que não são novo nascimento, então você vai começar a ter uma ideia do quão espiritual esta experiência é. Na verdade, como falamos na introdução, o novo nascimento acontece no dia da nossa conversão. Mas o que não é novo nascimento? Não é novo nascimento você tornar-se membro de uma igreja, de uma denominação. Isso não é nascer de novo. Não é novo nascimento você ser batizado nas águas. O batismo nas águas tem um outro propósito. Certamente não é levar a pessoa ao novo nascimento. Nascer de novo não é observar deveres religiosos. Ou seja, o fato da pessoa ler de vez em quando a Bíblia, orar de vez em quando, isso não significa que a pessoa ela nasceu de novo. Ou se sujeitar a alguma função dentro de uma igreja, fazer alguma coisa. Nada disso significa que a pessoa nasceu de novo. Nascer de novo não significa aceitar intelectualmente, ou seja, com a mente, o cristianismo. Porque Nicodemos aceitou intelectualmente que Jesus era o mestre, que os seus ensinos eram bons e que as suas obras vinham de Deus. Mas ainda assim, Jesus disse para ele que era necessário que ele então nascesse de novo.
Novo nascimento não é o simples fato de alguém frequentar uma igreja. Novo nascimento não é alguém que leva uma vida moralmente aceitável. Novo nascimento não é alguém que pratica boas obras. Nada disso significa ser novo nascimento. Mas o que é então que significa novo nascimento? Então, primeiro, anota aí, primeiro, novo nascimento significa mudança de natureza, mudança de inclinações. Mudança de natureza, mudança de inclinações. Imagine aí, traz à sua memória aí um grão de feijão. Um grãozinho de feijão, né? Uma sementezinha de feijão. Então, ela carrega dentro de si uma natureza. Quando ela for plantada na terra, o que é que se espera que saia daquela natureza que foi plantada? Feijão, você plantou com natureza de feijão, você vai colher os frutos do feijão. É uma questão de natureza. Cada um produz frutos segundo a sua própria espécie. Por mais que eu diga ao grão do feijão, imagina que tem um grão de feijão na sua mão e você diga a ele assim: você vai dar arroz, você vai gerar arroz, eu estou te mandando, eu estou te dizendo, você agora vai ser diferente. Por mais que você ordene, por mais que você grite, por mais que você fale, depois que você plantar, o que é que vai sair dali? Feijão. A única forma dele produzir alguma coisa diferente é se a sua natureza for modificada. Enquanto a natureza não for modificada, ele vai produzir frutos segundo a sua espécie. O que é que um novo nascimento faz conosco? Muda então a nossa natureza. Por isso que é mudança de natureza, mudança de inclinações. Você acompanhou as aulas sobre pecado e sobre salvação. Você viu que a natureza humana, desde Adão, pós-queda, tornou-se uma natureza morta espiritualmente. Uma natureza inclinada para o pecado, inclinada para ser vencida pelos desejos da própria carne. É a natureza humana. Ela é inclinada para ser egoísta, ela é inclinada para ser independente de Deus, ela é inclinada para fazer as coisas que desagradam a Deus. Nós trazemos esta natureza desde os nossos pais, herdamos esta natureza. Mas você sabe mais sobre isso escutando lá, vendo lá a aula sobre pecado e salvação. Mas o que eu quero falar é que é impossível alguém viver uma vida de vitória sobre o pecado, ou viver uma vida liberto de todo o egoísmo, se a sua natureza não muda. Não adianta você ficar dando ordem, não adianta você ficar gritando. Você lembra de uma parábola que, na verdade, uma história que Jesus conta, né? E no final dela ele diz o seguinte, que vinho novo você precisa colocar em odre novo. O vinho novo, ele é colocado então em um recipiente que pode conservá-lo. O odre velho é um recipiente que não suporta o vinho novo, porque senão ele estoura e se perde tanto o vinho quanto o odre. A natureza humana caída, a natureza humana morta por conta dos pecados, não suporta a cultura do reino, os mandamentos de Deus, observar aquilo que Deus ordena, porque esta natureza é odre velho e o que Deus nos manda fazer, a sua vida é odre novo em nós. Por isso que para derramar da sua própria vida e nos colocar no seu reino, o que é que ele fez conosco? Nos fez nascer de novo, nos tornou odres novos para que este vinho novo pudesse ser derramado. Aí muda a natureza, muda os frutos. Muda a natureza, muda as inclinações. Aquela natureza que estava inclinada para o pecado, que não estava nem aí pela desobediência a Deus, para a rebelião, agora já não suporta mais estas coisas. Naturalmente, não precisa ninguém obrigar, não precisa ninguém dizer. Naturalmente a mudança acontece porque ela começou de dentro. Ela começou então da própria natureza. Deixa eu ler aqui alguns textos para você que vão ajudar você a entender mais isso. João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, falando acerca de quem recebe a Jesus, diz: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, não foi o nascimento natural, não foi o nascimento resultado de uma relação sexual de um homem e uma mulher, e aí vem a gravidez da mulher e depois o filho nasce. Não é o nascimento deste que ele está falando. Ele diz que o nascimento é de Deus, o nascimento de cima. O novo nascimento é um nascimento que vem de cima, que vem de Deus. É Deus operando dentro de nós, é algo novo, transformando a nossa natureza, regenerando o nosso espírito, ou seja, gerando vida novamente no espírito que estava morto por conta dos seus delitos e pecados. É exatamente este significado desta palavra natureza. Na palavra de Deus, né? Fala da essência, daquilo que produz então alguma coisa segundo a sua essência. Então, nascer de novo é um nascimento da água e do Espírito, está lá em João capítulo 3. Alguns intérpretes da Bíblia, eles interpretam este texto da água e do Espírito como sendo o nascimento da água seria o primeiro nascimento, quando o bebê está envolvido lá naquele líquido amniótico, né, no ventre da mãe, e geralmente para ele nascer aquela bolsa tem que romper e aquele líquido tem que ser colocado para fora. Então seria o nascimento da água, né? Porque não se tinha esse termo na época, mas se enxergava aquilo como uma água, e de fato parece. Então o nascimento da água seria o primeiro nascimento, que todos têm que passar por ele para estar aqui nessa terra. Mas o nascer de novo seria o nascimento do Espírito, aquele produzido pelo Espírito de Deus. A semente já não é uma semente humana, a semente é uma semente divina, é a própria palavra de Deus lançada em nosso coração, e aí gerada pelo Espírito Santo, carregada da vida do Espírito Santo, que muda então a nossa natureza. Porque é mudança de natureza, mudança de criação, mudança de inclinação, e uma outra coisa que é novo nascimento é uma nova geração. Uma nova geração de pessoas a partir então do novo nascimento. Mudança de natureza, mudança de inclinação, uma nova geração. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou uma nova criação. Quando entregamos nossa vida a Jesus, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a estar em Cristo. E quando estamos em Cristo agora, nós nos tornamos uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Só é possível tornar-se então uma nova geração, ser regenerado, se de fato o novo nascimento ele aconteceu. Então o novo nascimento é algo que acontece dentro, que atinge o nosso espírito. Somos gerados por Deus. Deus usa a sua palavra como semente e o seu espírito para trazer vida. E aí o espírito nosso que estava morto é gerado novamente, agora com a vida de Deus. E as inclinações passam a ser inclinações para Deus, passam a ser inclinações que têm prazer nas coisas que são de Deus. Então, quando falamos de novo nascimento, estamos falando então, primeiramente, de uma mudança de natureza, ou seja, uma nova natureza, uma mudança de inclinações, aquilo que estava inclinado para o pecado, agora tem uma inclinação para Deus. Estamos falando então de uma nova geração, alguém que foi gerado novamente e a vida agora passa a ser outra. As coisas velhas passaram, tudo então se fez novo. A mudança que acontece do lado de dentro, ela vai se evidenciar do lado de fora. Lembra da semente? A semente ela sempre vai dar fruto segundo a sua própria natureza. Então a gente não enxerga quando uma pessoa nasceu de novo, afinal de contas é uma experiência espiritual. Mas a gente pode chegar à conclusão que alguém nasceu de novo pelos frutos que são produzidos. Então é impossível um feijão dar um fruto diferente. Ele vai dar o fruto segundo a sua natureza. Então a nova natureza que nós temos em Cristo, ela tem os seus frutos, né? Ela se revela, ela se manifesta do lado de fora
através então de algumas coisas. Deixa eu então ler alguns textos para você e você vai entender mais sobre isso. 1 João capítulo 3, no versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Alguém que está preso ao pecado, alguém que vive com prazer no pecado, alguém que não consegue se libertar do pecado, que torna o pecado o senhor da sua própria vida, esta pessoa não nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus não pode viver pecando. Note, o texto não diz que não peca, no sentido de que não exista a possibilidade do pecado. Enquanto estivermos nesta terra e o nosso corpo não for transformado em um corpo de glória, a possibilidade do pecado sempre vai existir. A inclinação, mas o pecado não se tornará mais um hábito, nem trará mais prazer, porque a natureza espiritual que foi gerada de novo em nós, ela repulsa o pecado, ela abomina o pecado, ela não tem prazer no pecado. Quando o pecado acontece por um acidente, rapidamente vem o peso, do arrependimento, do ter feito alguma coisa errada, tem alguma coisa que está fora do lugar, porque a natureza espiritual que está dentro de nós, ela já não mais compactua com o pecado. Por isso que o texto diz que aquele que é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. Não é que ele não peca, mas ele não vai viver mais como era antes. É impossível alguém que passou por uma genuína experiência espiritual em Cristo voltar às práticas antigas como se isso não fosse nada, como se nada tivesse acontecendo. É bem verdade que depois que nós entregamos nossa vida a Jesus, há um processo que vai começar, chamado santificação, a gente já fala dele, mas esse processo de santificação, ele já é para quem é salvo. E mesmo tendo às vezes dificuldades no crescimento desse processo, tendo que lutar com alguns pecados, mas as inclinações já não são mais as mesmas. Não pode mais viver pecando, porque a natureza é outra. Então, se de fato era feijão e mudou a natureza para arroz, agora o que vai produzir é arroz, não tem mais como voltar a produzir o feijão, porque a natureza mudou. É essa experiência que nos faz entrar no reino de Deus e viver no reino de Deus. É odre novo, é um recipiente novo, preparado para receber as ordens, a vida, o chamado, a missão de Deus, ter prazer na oração, ter prazer na palavra, nova natureza. Sem a nova natureza, estas coisas se tornam fardos pesados de carregar e meras obrigações da religião, liturgias. Mas o novo nascimento fará o que deve ser feito naturalmente, porque a sua natureza é uma nova natureza. Nós podemos vir a pecar, mas o pecado já não terá mais domínio sobre nós. Nós podemos vir a errar, mas nós não vamos viver mais pacificamente com o erro, porque a natureza é outra. Então, um dos frutos que se evidenciam na vida de alguém que nasceu de novo não pode viver mais na prática do pecado. Um outro texto, 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é nascido de Deus vence esse sistema do mundo, se opõe ao sistema do mundo e prevalece sobre o sistema do mundo, porque aquele que é nascido de Deus, ele passa a ter como estilo de vida a fé, a confiança, a obediência, porque fé e obediência caminham de mãos dadas. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, é uma frase, é uma afirmação. E diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é para caminhar pela fé que o novo nascido, ele é chamado, e é exatamente trilhando o caminho da fé que ele prevalece. Ele tem uma nova natureza, que tem comunhão com Deus. Ele passa a conhecer a Deus de uma maneira ainda mais profunda, de uma maneira ainda mais intensa. Isso vai gerando nele confiança, fé.
E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Há vários outros textos que falam sobre novo nascimento, mas no Antigo Testamento, quando o Senhor já falava sobre nova aliança que seria concretizada em Jesus Cristo, tanto em Jeremias, capítulo 24, 7, quanto em Ezequiel 11, 19 e 36, 26, se fala então de que Deus, nesta nova aliança, nos daria um novo coração. Tiraria o coração de pedra, a velha natureza, e nos daria um coração de carne, a nova natureza. E neste coração de carne, ele escreveria as suas leis e colocaria nele o seu espírito. Então, isto é novo nascimento. Um espírito regenerado, onde as leis do Senhor e onde o seu espírito, então, habita. Quem nasceu de novo, vence o mundo pela fé em Cristo Jesus. Ele tem vitória também sobre o pecado. Ele tem vitória sobre o diabo. Por quê? Porque o poder de Deus o guarda. Está escrito em 1 João também, capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus, o poder de Deus o guarda. Quem nasceu de novo é guardado pelo poder de Deus e o maligno não lhe toca. Para a gente encerrar esta parte do novo nascimento, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Fomos regenerados por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus abriu a porta para que aqueles que tivessem fé, depositassem em Cristo a sua fé, fossem então regenerados. Tiago capítulo 1, verso 18 diz: Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Lembra que eu falei, novo nascimento é uma ação divina e a semente para que ele aconteça é a palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. A nova geração criada por Deus, ela é gerada pela palavra e pelo Espírito. Então, novo nascimento, conforme nós afirmamos desde o começo, mudança de natureza, mudança de inclinações e uma nova geração. E neste momento que entregamos a vida a Jesus e que nascemos de novo, um processo então também se inicia, que é o processo do que nós chamamos de santificação. Mas sobre santificação falaremos logo a seguir. Para a gente entender santificação, a gente vai ter que avaliar esta palavra sob três aspectos, três dimensões diferentes em que esta